acredito que nesse dia os pais vão dar uma tranquilizada em nome de Jesus. Quantos acharam Eclesiastes? Diga eu. Existe um tempo determinado para todo o propósito debaixo do céu. Como é interessante, o último livro que Salomão escreve é o livro de Eclesiastes. E ele escreve esse livro porque ele não tinha mais tempo. E o tempo hoje vale muito mais do que dinheiro. Tem pessoas, e eu conheço alguns, que para poder otimizar o seu tempo, essas pessoas já estão tão lá na frente, que elas não andam mais de carro, elas andam de helicóptero, para poder otimizar o tempo. Então existem algumas coisas na vida, quando nós vamos criando maturidade, quando nós vamos entendendo o lugar que Deus nos coloca, que não são mais luxo, mas elas são necessárias para que possamos otimizar o tempo. Tem até aquele negócio, a bispa gosta de falar, o tempo falou para o tempo. Quanto tempo, o tempo tem. Porque nós até podemos ter dinheiro, condições, prosperidade, mas muitos de nós não tem mais tempo. E uma das coisas que nós não temos mais tempo é para errar. Porque o tempo que nos resta é primordial para que venhamos a tomar decisões certas, para que venhamos a pensar da forma correta e principalmente precisamos de tempo para nos relacionar com pessoas que estão no mesmo propósito que a gente. Ou seja, o tempo, ele não só serve para o trabalho, mas ele serve para toda a nossa vida. Quando nós lemos o livro de Eclesiastes, nós encontramos Salomão, o homem mais sábio, o rei mais inteligente. Nós encontramos ele com uma dificuldade na sua vida, o tempo. Porque Salomão usou a maior parte do seu tempo da forma errada. Ou seja, ao invés de fazer o que Deus havia lhe ordenado, ele se misturou com pessoas que não serviam a Deus. E por isso entrou-se dentro de Israel uma cultura diabólica. Ou seja, Salomão viveu a sua vida sendo o rei mais sábio, mas no final perdeu todo o seu tempo. Sabe qual é a minha palavra para alguns que estão aqui? O que você está fazendo com o seu tempo? Nós estamos na era da internet, na era do século 21, e tudo está à base de um clique, tudo está na base de um like, tudo está na base de uma curtida. Só que quando você presta atenção e vê que as curtidas não substituem o tempo, você começa a pensar. Principalmente quando você começa a envelhecer e começam a aparecer problemas de saúde, porque muitos têm dinheiro, poucos têm tempo. Nós sempre voltaremos no tempo. Quem aqui nunca errou e já pensou, se eu tivesse mais tempo? Só que quando nós temos o tempo, nós não usamos o tempo da forma correta. E é aí que está o problema. O diabo já entendeu que quanto mais tempo você perde, mais distante do propósito você está. O diabo já entendeu que quanto mais tempo você está dando para coisas supérfluas, menos tempo você está entregando para o seu propósito. O diabo já entendeu que você está colocando o seu tempo naquilo que não edifica, naquilo que não traz paz e naquilo que não traz recurso. E o seu tempo está limitado. E é por isso que você entra e sai de crises. E crises existenciais por conta do tempo. Vamos entender o tempo das nossas vidas. Alguns anos atrás eu conheci um irmão. E aquele irmão muito trabalhador, ele ia de bicicleta para o trabalho, ele voltava, ele ia para a igreja. Assembleano raiz, a mulher no bagageiro virada de lado e ele na bike. Esse é assembleano raiz, irmão. Quer conhecer um assembleano raiz? É aquela monarquizona e a mulher sentada de lado assim, por causa da saia. Esse é a raiz.
ele era assim. Trabalhava numa empresa chamada Tupi, em Joinville. O sonho dele era comprar um carro. E ele trabalhou durante 10 anos. Ele gastou 10 anos da sua vida para comprar um veículo. Mas nesses 10 anos ele orava, ele buscava, ele clamava, ele fazia de tudo. Só que quando ele conseguiu comprar o carro, que ele conseguiu atingir o seu objetivo, agora ele abandonou tudo. Empenhou muito tempo em algo bom e agora estava disposto a abandonar todo o tempo para poder desfrutar daquilo que ele conquistou. O problema não é conquistar, o problema é manter. Porque conquistar é fácil, manter é difícil. Manter o casamento é difícil, querer casar é uma maravilha. Ai, meu amor, vem pra cá. Mas na hora do aluguel não tem amor. Mas na hora do mercado não tem amor. Mas na hora da dívida não tem amor. Ou seja, é muito bonito nos livros do Shakespeare, mas é difícil na vida real. Então, quem não consegue manter um casamento, nunca terá a responsabilidade de manter uma família. Ou seja, vai continuar um menino só tendo idade, ou uma menina só tendo mais idade. E tudo isso está em função do quê? Do tempo. A Bíblia diz no livro de Juízes que Deus olhou para uma mulher que não poderia engravidar e falou para o marido dela: Manoá, eu darei um filho para a sua mulher. Só que eu vou te orientar. Esse menino não poderá passar navalha sobre a sua cabeça. Esse menino não poderá tomar bebida forte. Ele será um nazireu, alguém separado. Porque o tempo que eu tenho estabelecido para ele é um tempo para que ele cuide do meu povo. E o tempo é algo tão extraordinário, porque o tempo nunca vai se chocar com o seu propósito, a não ser que você esteja fora do seu propósito. Então todo o tempo que você está usando está sendo gasto. A Bíblia vai dizer então que agora Sansão era o nome dele. Ele cresce e ele continua usando o seu tempo da forma correta. A partir do momento que Sansão encontra uma distração, e é aqui que está o problema da vida de muitos, é olhar para a distração, e a distração ela é tão terrível, Fabiola, que ela rouba todo o meu tempo. Ela rouba o meu tempo. Quem aqui nunca se distraiu olhando um Reels no Instagram e viu que passou meia hora? Quem aqui nunca se distraiu conversando com alguém no telefone e passou 40 minutos? 40 minutos que você poderia ter usado para frutificar. 40 minutos que você poderia ter usado para ter um resultado. Mas por que eu não tive o resultado, apóstolo? Porque você investiu o seu tempo da forma errada. Sansão, quando ele encontra com Dalila, ele começa a investir o seu tempo da forma errada. Ele deixa de cumprir o propósito para cumprir o que a sua carne queria. E aqui tem um outro porém. Quando eu deixo de cumprir o propósito de Deus para cumprir o propósito da minha carne, eu terei os maiores problemas da vida. Primeiro, quando eu não cumpro aquilo que Deus falou, eu perco o meu tempo e perco o tempo dos outros. Segundo, quando eu não cumpro o propósito de Deus, eu não perco só o meu tempo e o tempo dos outros, eu perco também o tempo do próprio Deus. E terceiro, se eu não cumpro o propósito, eu não estou só perdendo tempo, eu estou gastando a minha vida da forma errada. Existem muitas pessoas dentro da igreja que ainda nem entenderam porque foi chamada e estão gastando a sua vida da forma errada, perdendo tempo. A idade está chegando, as coisas estão acontecendo e você está na sua cabeça: não, mas eu sou jovem hoje, eu ainda posso aproveitar. Mas não adianta ser jovem tendo atitudes erradas, não adianta ser jovem com comportamentos errados, porque esse comportamento vai impactar na sua velhice. Então, se você não tomar cuidado, você vai perder tempo, saúde e propósito.
Quer ver uma outra coisa interessantíssima? O tempo, ele tem fases. Ninguém vive uma fase ruim para sempre. Ninguém vive uma fase de desgraça para sempre. Ela é passageira, transitória. Lembra do povo no Egito? Estavam escravos na mão de Faraó. Houve um tempo de escravidão. Eu não sei se você conhece a história da colonização brasileira, onde os negros vendiam os próprios negros. Houve um tempo da escravitura. O que aconteceu? Veio uma mulher e fez uma lei, e o tempo acabou. Ninguém fica numa prova por muito tempo, porque a prova é transitória, a prova é passageira, mas tudo vai depender de você. Porque existem pessoas que não estão dispostas a pagar o tempo para poder viver algo novo. Eu sou prova viva. Diga glória a Deus. Quantos amigos você tem que fez uma faculdade e há 5 anos atrás tu falou, isso daí é muito tempo, e a pessoa está se formando agora, ou já é formada, e tu perdeu 5 anos da tua vida e não fez nada? Existe uma linha tênue que nos separa daquilo que é real e daquilo que é ilusório. Há 5 anos atrás eu olhei para algumas pessoas e disse, tu é doido, rapaz, fazer isso daí? E hoje a pessoa está bem melhor. Sabe por quê? Ela não parou no meu pensamento, ela avançou naquilo que Deus havia falado. Receba essa palavra, não pare por conta do pensamento dos outros. Avance naquilo que Deus já falou e naquilo que Deus já liberou sobre a tua vida. Eu conheço pessoas que ainda estão no mesmo lugar, porque não usaram o seu tempo para nada. Salomão, ele chega no final da vida, presbítero Alcimar, e ele vai deixar um alerta para nós sobre o tempo. Porque aqui, Salomão não era mais um menino. Salomão já era um homem de idade. E mesmo tendo sabedoria, ele precisou chegar a uma idade para entender que ele perdeu toda a sua juventude, fazendo o que não era para fazer, cumprindo o que não era para cumprir, andando com quem não era para andar, e principalmente falando dos seus propósitos com quem nem merecia escutar. Tome muito cuidado. Tem gente que pode se apresentar como uma bênção para você, mas por trás é um problema. Tome muito cuidado. Tem situações que parece que foi o tempo de Deus, mas o tempo de Deus é diferente das nossas escolhas. Sabia que nós muitas das vezes falamos que é o tempo de Deus aquilo que a gente escolhe? Não, é Deus e não é Deus. Porque a Bíblia diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Se não é desse jeito, são as minhas escolhas e não o tempo de Deus. Até porque onde Deus está é um lugar que não tem hora, é estático. Então significa que aonde Deus está, eu posso continuar do mesmo jeito, ou eu posso acelerar o tempo da minha promessa. Lembra de Daniel, capítulo 1, verso 8? E Daniel propôs no seu coração o quê? Não se contaminar. Um menino de 14 anos. 14 anos de idade, mas com uma maturidade de um homem de 60. Ele olha para tudo aquilo que era bom para ele naquele momento e diz, eu não vou participar, porque eu entendo que a linha que divide a inteligência da sabedoria e o tempo daqueles que querem perder o seu é diferente. Eu não me contamino. Um menino de 14 anos consegue ter uma ideia formada. E muitos de nós, muitas das vezes não conseguimos influenciar ninguém, porque nós somos influenciados pela fofoca, influenciados pelo diz que me diz, influenciados por pessoas que nunca fizeram nada, por gente que nunca construiu nada. Acorda, meu irmão, é tempo de você começar a inflamar alguém e não de ser inflamado pelos outros. Eu estava agora esses dias escutando uma pessoa,
E a pessoa disse assim: quando eu faço algo bom, não tem ninguém para me aplaudir. Mas quando eu erro, tem 1 milhão de pessoas para me atirar uma flecha. E eu comecei a ler os comentários. E eu falei: meu Deus, quantos comentários negativos para uma pessoa que faz um monte de coisas positivas. Sabe o que eu entendo? É que as pessoas não têm maturidade para ver o que você faz de bom, mas elas têm uma maturidade para ver o que você faz de errado. Porque parece que as pessoas estão procurando um erro para poder apontar. Há uma comoção das pessoas apontarem o erro dos outros sem olhar para si mesmo. Então é muito mais fácil eu criticar alguém, perder o meu tempo comentando na postagem de alguém, perder o meu tempo falando de alguém, do que gastar o meu tempo falando da palavra que liberta. Tem 2 formas. Ou você perde o tempo, perde o time. Quem já fez bolo aqui? Tu já perdeu o time do bolo e o bolo queimou? Hã? Por quê? Porque existia um tempo para que aquele bolo estivesse pronto. Assim é a nossa vida. Existe um tempo. Só que se a gente não consegue identificar o tempo, a gente tem sérios problemas. Quantas pessoas hoje era para estar num tempo melhor e estão vivendo o pior tempo da sua vida, a pior fase da sua história? Quantos já eram para estar lá na frente e continuam aqui atrás? Quantos e quantas pessoas que você conhece sabe fazer de tudo, é comunicativo, sabe se relacionar com as pessoas, é um bom profissional, tudo que ele pega ele consegue fazer, mas as coisas não andam. O que essa pessoa está fazendo de errado para ela ser tudo isso e não conseguir desenvolver, e não conseguir se ajustar? Eu era assim. Tudo que me davam para eu fazer, eu conseguia fazer. Eu desenrolava. Eu era desenrolado, falava com um, falava com outro. Era elétrica, eu fazia. Era encanamento, eu fazia. Era rebocar, eu não sabia, mas eu fazia. Por quê? Tinha uma facilidade para aprender, mas só não era maduro o suficiente. E o que acabava acontecendo? As oportunidades chegavam e da mesma forma que chegavam, iam embora. Porque a oportunidade ela aparece e se você não está preparado, ela vai embora. Porque a oportunidade não espera pessoas se prepararem. A oportunidade aparece para quem está preparado. E aqui vai uma palavra para os senhores e senhoras, obreiros e obreiras. Se você não está preparado, nunca a oportunidade vai aparecer para você. Porque Deus é tão inteligente, que Ele não vai gastar o tempo dele com quem Ele não vê gastando tempo com a sua palavra. Pode pregar bem, pode falar bonito, pode ser intelectual, não importa qual é o nível, qual é a régua que Deus está nivelando você. Jesus olhou para Pedro e disse: eu vou lavar os teus pés. Pedro se levantou e falou: os meus pés não. O Senhor não vai lavar. Ele disse: como é que é? Se eu não lavar os teus pés, você não tem parte comigo, Pedro. Pedro olhou para Jesus e falou uma das frases mais lindas: Senhor, não lava só os meus pés, lava-me por completo. A resistência de Pedro, aquilo que Jesus falou, estava atrapalhando o tempo que viria. E aqui vai mais uma palavra para você que gosta de resistir. Você que é resistente à mudança. Você que é teimoso, teimosa, resistente a uma palavra. Você pode até resistir, mas não vai conseguir persistir. E vai perder o seu tempo. Porque existe também uma linha entre perseverança e resistência. Perseverança é quem não desiste de lutar. Isso é perseverança. Amém? Perseverança é não desistir de lutar. Perseverança é não se entregar. Agora, resistência é diferente. Resistência é teimosia. Resistência é problema de caráter. Resistência é dizer não ao que Deus está falando para você.
Então tem muitas pessoas que têm uma resistência ao Evangelho. Conhece o Evangelho, conhece a palavra, mas resiste à mudança. E a Bíblia diz que Deus também resiste ao soberbo. Irmãos, quando eu falo do tempo, eu olho para a minha vida, porque eu perdi muito tempo. Olha para cá, pelo amor de Deus. Pega esse time aqui, não perde isso aqui. Eu perdi muito tempo sendo ruim. Perdi muito tempo sendo carrasco. Eu perdi muito tempo querendo levar as coisas a ferro e fogo, para chegar no ano de 2025 e entender que eu perdi 5 anos dentro do ministério, podendo ter 400 pessoas, 500 pessoas aqui dentro. Sabe por que essas pessoas não estão aqui? Porque eu fui resistente. Então quem está falando para você é alguém que resistiu até o máximo. Só que vai chegar uma hora que a sua resistência vai te quebrar. E eu falei agora há pouco ali para o diácono Wilson. Existem regras que nós vamos fazer e nós teremos que quebrar.